Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Facundo Guerra, eu sou sócio do Grupo Vegas e eu estou aqui a convite do Conar para falar contigo sobre um pouco da minha experiência e um pouco do que eu fiz até agora no campo de entretenimento, que é o campo que eu tenho atuado nos últimos anos, apesar de não me ver restrito a ele num futuro tão próximo assim. Bom, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Como eu disse, meu nome é Facundo Guerra, eu tenho 41 anos e sou sócio-diretor do Grupo Vegas, que é um grupo de entretenimento que existe aqui em São Paulo, que é composto por 7 casas noturnas. Vamos a elas: Lions, Iate, Ipanã, são clubes. Cine Joia é uma casa de shows para aproximadamente 2.000 pessoas. O Zé Carniceria é uma mistura meio transestética entre restaurante, bar e casa de shows para 200 pessoas, mais ou menos. O Riviera é um restaurante em parceria com a Alex Atala que eu tenho ali na Rua da Consolação, junto com a Paulista. E o Mirante 9 de Julho, que é um centro cultural que foi inaugurado ano passado, né? Eu comecei a trabalhar com entretenimento um pouco por acidente. Na verdade, a minha formação é como engenheiro de alimentos. Eu me formei em engenharia de alimentos na Mauá em 1996 e desde então eu enveredei. Eu sempre tive uma vida corporativa, ou seja, eu sempre trabalhei com grandes corporações. Primeiro eu trabalhei na Tetra Pak, que é aquela empresa que faz embalagens longa-vida. Depois eu trabalhei na American Express, depois eu fui trabalhar na American Online. Então eu sempre tive um pouco de fluência dentro do âmbito corporativo. Eu nunca tinha pensado em empreender, mesmo porque empreender aqui no Brasil é uma das coisas mais complicadas e difíceis no mundo. Outro dia eu li uma pesquisa que apontava que o Brasil é efetivamente um dos países mais difíceis do mundo para você empreender por conta de todas as razões, as burocráticas, as financeiras, especialmente no momento de crise. E eu nunca tinha tido vontade nenhuma de empreender. Eu empreendi meio que por acidente e eu vou voltar a isso. Mas antes eu vou terminar de me apresentar. Bom, aí eu me formei em engenharia de alimentos, depois eu fui fazer jornalismo internacional e político na PUC de São Paulo. Do jornalismo eu parti para o mestrado e para o doutorado em ciência política. Então eu fiz ciências sociais com ênfase em ciência política, na PUC também. E tirei meu doutorado faz uns 3 anos. Portanto, e aí eu considerei encerrada a minha vida acadêmica, apesar de que eu estou com vontade de continuar estudando, porque essa é uma coisa muito importante. Para mim, pelo menos, eu acho que deveria ser para todo empreendedor. Nunca deixar de aprender alguma coisa nova sempre. Como você pode ver, a minha formação ela é um pouco bipolar, se não for até um pouco difusa demais. Então eu fiz engenharia, que está no campo das exatas, engenharia de alimentos, que tem uma interface muito forte com as biológicas, e fiz ciência política, que é obviamente de humanas. Mas isso me deu uma visão um pouco eclética do mundo, uma visão que perfurava todas as membranas das ciências conhecidas pelo homem e que no final das contas me permitiu ter uma visão um pouco mais global sobre o produto. Aí eu fui trabalhar na Tetra Pak. Eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de novos produtos, então aquelas bebidas lácteas à base de iogurte, de suco, que foram moda no começo dos anos 2000, no final dos anos 90, eu trabalhei no desenvolvimento de uma dessas bebidas. Trabalhei no marketing da Tetra Pak, depois eu fui trabalhar com vendas, desenvolvimento de novas embalagens. Aí depois eu fui para a American Express e enquanto eu estava na American Express eu fui morar em Miami. Depois eu voltei para o Brasil e comecei a cursar o jornalismo e fui trabalhar na American Online, que naquela época era o maior grupo de mídia do mundo, junto com a Time Warner. Ela comprou a Time Warner no final das contas e formou o maior conglomerado de mídia do mundo. Aí veio o estouro da bolha da internet e eu fui demitido. E quando eu fui demitido eu me dei conta que meu currículo era muito difuso, eu não tinha muito bem uma ideia do que era o que eu sabia fazer de melhor. Eu tinha uma ideia assim, razoável de como uma empresa funcionava, né? Porque eu sempre fui um executivo, mas eu era um generalista. Então como eu não tinha nenhuma especialização, como eu não tinha algum conhecimento muito específico sobre um processo ou uma área específica, eu sempre fui muito ruim para me vender. No final das contas, foi difícil para mim encontrar
posição numa corporação. Naquela época eu tinha quase 30 anos, tinha 29 anos, e eu estava muito cansado de toda essa, com o perdão da expressão chula, dessa punheta corporativa, de reuniões que não iam a lugar algum, de e-mails que também não resolviam nenhum tipo de problema. Enfim, eu acho que a corporação, apesar dela ser o formato dominante hoje no capitalismo, ela está com seus dias contados. Talvez esse tipo de corporação transoceânica, transplanetária que a gente tem hoje. Por quê? Porque ela dispersa muita energia na manutenção da sua formação e pouca energia, no final das contas, no produto em si. Então, você como executivo de uma corporação, e se algum de vocês aí tiver alguma informação, ou tiver formação, ou tiver carreira corporativa, você acaba despendendo mais energia garantindo que ninguém puxe seu tapete, ou garantindo que efetivamente você está fazendo alguma coisa, ou para manter seu emprego, ou para ascender dentro da corte corporativa, do que efetivamente dentro do produto, dentro do consumidor final. Então eu acho que no final das contas a corporação ela é muito lenta, ela é muito mastodôntica, ela tem uma divisão de riquezas dentro da sua estrutura que é muito desigual. Um CEO ganha muitas e muitas vezes mais do que o menor salário dentro da empresa, que normalmente é um salário mínimo. Então, eu acho que a corporação, a capacidade de inovação de uma corporação é cada vez mais lenta. Ela despende muita energia também com corrupção, porque corrupção não é uma coisa que vem unicamente do governo. A corrupção também existe no âmbito corporativo. Então, existe muito dispêndio de energia na parte burocrática, na parte da corrupção propriamente dita. Então, no final das contas, eu acho que um modelo que a gente vai ter daqui a alguns anos, acho que vai demorar um bom tempo para isso acontecer, mas vamos dizer daqui a 10 ou 20 anos, é um modelo um pouco mais distributivo dos meios de produção e riqueza. O que faz com que o empreendedor seja, para mim, um modelo do futuro de funcionamento do capitalismo. Não que eu acho que o capitalismo ele vai mudar ou o capitalismo ele vai deixar de existir, mas eu acho que ele vai deixar de ser tão predatório e ele vai deixar de ser tão mastodôntico quanto ele é hoje. Eu acho que ele vai ser mais granular, ele vai ser mais pulverizado. E eu comecei a trabalhar como empreendedor, quer dizer, eu me encontrei como um empreendedor. Na verdade, ninguém é empreendedor enquanto não empreende efetivamente. Você pode ter um espírito curioso, mas eu acho que para você ser empreendedor você tem que ter duas características muito fortes. A primeira delas é você ser curioso. A curiosidade é talvez o atributo mais importante de um empreendedor. Você também tem que ser muito resiliente com relação aos problemas, enfim, você tem que ser muito resiliente com relação à vida mesmo, porque você vai se deparar com diversos problemas e muitas vezes esses problemas vão arrancar um pedaço da tua vida. E outra coisa que você também tem que ter você tem que ter um bom problema e tem que ter uma boa capacidade de resolução de problemas. Então, se você não é um empreendedor que tem um problema para resolver, você não tem justificativa para empreender. Normalmente, as pessoas empreendem pela razão errada, no meu entendimento. Normalmente, as pessoas empreendem por quais razões? Uma delas é a independência financeira. E sinto lhes informar, mas raríssimos serão as pessoas que vão conseguir independência financeira empreendendo. Bom, aí as estatísticas estão aí, eu não vou tentar reproduzi-las porque eu não tenho elas aqui, mas uma googada você determina. Você sabe que o número de empreendimentos que falem até o segundo ano, se não me engano, é da ordem de 80%. Quer dizer, por que você vai arriscar todos os seus investimentos e toda a sua energia reservada, seja em forma de capital ou seja em forma de recursos humanos, mesmo o capital energético, mesmo que você tem dentro de si, num projeto que muito provavelmente vai ser malfadado nos próximos 2 anos. Então, antes de mais nada, o empreendedor tem que ser um pouco suicida. Eu acho que é uma característica que
boa parte dos empreendedores que são bem-sucedidos compartilha. E outra que, se você não tem um problema muito... uma outra razão que faz com que os empreendedores eles decidam empreender, pela razão que eu encontro como uma razão equivocada, é ser dono do seu próprio nariz. E essa é uma ilusão. Primeiro porque, e eu não quero soar muito filósofo de botequim, mas eu acho que a liberdade ela não existe. Você consegue atingir gradientes de liberdade. A liberdade, para mim, é um absoluto, inatingível, metafísico, como a ideia de Deus. A liberdade, por si só, ela não existe. Você consegue se aproximar dela através de gradientes, mas você nunca consegue chegar a ela. E à medida que você abre um negócio, você fica completamente escravo dele. Quer dizer, você fica responsável pelas famílias que começam a depender desse negócio, você fica responsável, você fica com seu ego aprisionado pela tua ideia de um negócio, fica muito difícil você separar o que é o negócio e o que é você. Isso causa uma certa dependência com relação ao negócio. Você vai trabalhar muito mais horas do que você trabalharia se você fosse empregado de uma determinada corporação, de uma determinada empresa. Então, essa ideia de que você vai ser dono do seu próprio nariz ou vai ter independência financeira são completamente equivocadas e eu julgo razões fracas e erradas para você empreender. Quais são as duas justificativas que eu te diria que se você tem qualquer uma delas dentro de si, eu diria que você está no caminho certo para empreender? Quais sejam? A primeira delas, desespero. Desespero é um motor muito, muito forte. Se você não foi desempregado ou está desempregado e não consegue encontrar um emprego e vai para o mercado informal e começa a empreender, porque o empreendedor não é necessariamente aquele cara que faz um app. A minha mãe, na década de 90, quando ela se viu desempregada, ela foi vender empanada na rodoviária aqui de São Paulo. Isso não a fazia... Não era muito diferente de você ser um empreendedor. Então, se ela está indo para o mercado de trabalho oferecer um produto que ela criou e que ela tenta vender, ela está empreendendo de uma determinada maneira. Se você pega um isopor e vai vender água no semáforo, isso não deixa de ser um empreendimento. É lógico que você está no mercado informal e muitas vezes as pessoas não olham aquele cara como um empreendedor, mas ele não deixa de ser um empreendedor. Então, o desespero é um motor muito forte para você empreender. Eu acho que é uma justificativa muito plausível para você se lançar numa missão como essa. Eu, por exemplo, quando eu comecei a minha vida, não comecei porque eu queria ser empreendedor, mas como eu estava contando para você, eu fui demitido. E como eu tinha um currículo muito difuso, como eu tinha um currículo que era muito, muito aberto, eu acabei não tendo alternativa senão abrir meu primeiro negócio. Por quê? Porque no final das contas eu tinha 30 anos, 29 para 30 anos, eu tinha tinha uma grana guardada no meu FGTS, eu tinha pavor da corporação e eu tinha a pretensão, que era uma coisa meio pretensiosa mesmo, de que eu era um homem bom demais para a corporação. Eu não tinha estômago para fazer os encontros de network, eu não tinha estômago para puxar o tapete de outras pessoas, eu não tinha estômago para me apropriar do trabalho alheio, eu não tinha paciência, eu não gostava de ficar mentindo. Então eu não era feito para o mundo corporativo. Isso não me faz um bom homem, um homem honrado, moralmente superior a quem está no mercado corporativo. Só me faz inapto para ficar no jogo corporativo por muito tempo. E eu tinha 30 anos, 29 para 30 anos, que é uma idade meio que limite para você mudar a tua vida. Quer dizer, você pode mudar sempre a sua vida. Mas eu, na minha ilusão, como eu tinha feito muita coisa até então, eu falei, se eu não conseguir encontrar um caminho para mim, muito provavelmente eu vou ficar preso à corporação, porque também o Hemingway falava isso, ele falava, nada pode ser pior para um bom homem do que um bom emprego. Porque você fica acostumado com aquele salário que pinga todos os meses na sua conta corrente, você fica acostumado com aquele conforto material que o emprego te proporciona. Não que o dinheiro não seja importante, ele é muito importante, mas dentro do jogo do capitalismo, mas ele não pode ser a única razão para
para você existir. Então, até dentro do Grupo Vegas, que é o grupo que eu controlo hoje, a gente tem isso muito claro. Para a gente, o dinheiro, o resultado financeiro de uma operação é uma questão secundária, por incrível que pareça. O que a gente leva em primeiro lugar é a missão. Então, por que a gente está abrindo alguma coisa? O que tem como consequência abrir um clube ou um restaurante? Qual é o tipo de efeito colateral secundário que tem na região a abertura de um novo lugar? O que isso acrescenta para a ideia de ser paulistano? Então, tem várias coisas que, quando a gente vai abrir, tem várias questões que a gente precisa responder para a gente se decidir a abrir um novo negócio. Caso contrário, a gente não abre. Então, o desespero, como eu estava falando para você, foi a razão que me fez abrir o Vegas, ou seja, a vida me proporcionou um encontro. Então, quando você se abre muito para a vida, você vai se deparando com determinadas pessoas, vai se deparando com determinadas situações que fazem com que você vai saltando de pedra em pedra até que uma porta se abre e você aproveita ela. Eu aproveitei uma dessas portas. Eu entrei de sócio numa marca chamada Teodora na época, e essa marca, que era uma marca de uma amiga de infância, e essa marca, que era uma marca que foi super bem sucedida aqui em São Paulo, ela era muito, no começo dos anos 2000, moda e noite eram muito aproximados. E isso que me fez ir para a noite, apesar de eu não beber álcool, de eu não gostar de sair, até hoje eu não tenho uma grande afinidade com noite. Mas tive que aprender sobre esse ofício, tive que aprender sobre essa cultura muito rapidamente, logo quando eu comecei a me propor abrir meu primeiro clube, que foi o Vegas, que foi aberto aqui em São Paulo, na Rua Augusta, que acabou virando uma referência de noite em São Paulo. A Rua Augusta, hoje a Rua Augusta é tido, ou o que se chama de Baixa Augusta, é tido como centro do entretenimento noturno aqui da cidade de São Paulo. Enfim, e uma outra razão que eu justifico, eu acho que é o desespero. E a razão que eu acho mais apropriada para você abrir o seu próprio negócio é você querer responder uma pergunta que ninguém respondeu até agora. Talvez essa seja a razão mais nobre para você abrir o seu próprio negócio. O que eu quero dizer com isso? O importante é você encontrar uma pergunta. E essa pergunta, a solução que você vai dar para essa pergunta é o negócio que você vai montar. Isso talvez seja o que foi mais importante que eu aprendi no tempo que eu fiz mestrado e doutorado na academia. A pergunta é importante. O percurso da resposta que você vai usar para chegar até uma das respostas possíveis àquela pergunta que você fez é que vai determinar o teu caminho. Então, quando você for abrir o seu negócio, parta do pressuposto que você tem uma boa pergunta. O que eu quero dizer com isso? Para tangibilizar um pouco, para trazer isso aqui para a Terra. Você percebe que na sua cidade, por exemplo, eu vou dar um exemplo que vai ser um exemplo que a gente vai fazer esse ano. A gente começou a perceber aqui em São Paulo que as salas de cinema de rua começaram a fechar. E que as salas de cinema de rua, elas são muito importantes para a identidade do paulistano. Quer dizer, o paulistano o habitante aqui de São Paulo, o paulistano, ele não tem uma relação muito forte com a cidade, ele tem uma relação mais enraizada com o próprio bairro. A identidade aqui de São Paulo é uma identidade de bairro, não de cidade. Então são poucas as coisas que nos fazem paulistanos, porque São Paulo é uma cidade muito grande, de quase 20 milhões de habitantes, se não me engano, e no final das contas é uma cidade quase abstrata, é uma cidade que você não consegue aprender numa sentada, é uma cidade muito grande para você conseguir formar uma identidade a partir dela. Então as pessoas têm identidade de bairro. Um cinema de rua, por ser um espaço de convivência social, ele é especialmente os cinemas de rua históricos que a gente teve aqui na cidade, quando ele vai embora, é um pedaço da nossa identidade que vai embora. Tá. E aí a gente começou a se perguntar, os cinemas de rua estão desaparecendo. Será? E aí vem a pergunta. Será que o cinema de rua é um elo fraco de uma cadeia de distribuição de audiovisual que está começando a desaparecer? Por quê? Porque as pessoas estão hoje com Popcorn Time, Netflix, as telas estão cada vez maiores, os espaços arquitetônicos, os apartamentos que as pessoas habitam cada vez menores, então a proporção tela, espaço arquitetônico, ela ficou menor.
e aí você consegue emular melhor a relação com uma sala de TV, uma sala de cinema. Então a pergunta realmente era essa: será que a sala de cinema de rua, por estar desaparecendo, isso é um sintoma, é o elo mais fraco de uma cadeia de distribuição de áudio e vídeo que está começando a ficar enfraquecida por causa das novas tecnologias? Ou será que em São Paulo essas salas de cinema de rua elas estão enfraquecidas porque a gente não tem identidade de paulistano? Melhor pergunta, reformulando melhor a pergunta: é possível evoluir a sala de cinema? A sala de cinema ela é viável no futuro de 10 ou 20 anos? Ou a sala de cinema ela vai começar a desaparecer? Que é uma pergunta que até os estúdios fazem. Os grandes estúdios de produção, eles se perguntam, eles tentam atualizar a sala de cinema via tecnológica, né? pela via tecnológica. Então, nos últimos anos, a gente começou a ver a aparição de filmes em 3D, depois IMAX, filme em 4D. Então, você tem uma inovação tecnológica da sala em cima da tecnologia de projeção para justificar que as pessoas voltem para as salas de cinema ou ocupem as salas de cinema de uma maneira que não estava acontecendo mais, porque lentamente as salas de cinema estavam perdendo o público. E a gente começou, para responder essa pergunta, a gente começou a pesquisar a história. Bom, o que acontecia com as salas de cinema antigamente? A gente foi olhar para a França no começo do século XX, Gaumont Palace, que foi uma das primeiras salas de cinema. As primeiras salas de cinema, e todo mundo tem essa memória um pouco presente, elas eram meio como circo. Então elas tinham a projeção, elas tinham um pianista ou uma orquestra num fosso que fazia a trilha sonora ao vivo, elas tinham cerveja e elas tinham pequenos lanches. A sala de cinema ela estava muito mais para uma diversão do proletário e muito mais para uma diversão meio que fugidia, era uma diversão mais curta, porque as projeções eram menores, não eram projeções de longas, eram projeções de 30 minutos. Então ela funcionava muito mais como a ideia do circo do que como a ideia de uma sala de produção. Se você olhar para uma sala de cinema hoje, ela parece muito uma sala de produção mesmo. Então você tem o blockbuster, a pipoca, a Coca-Cola, e você tem as projeções acontecendo de 2 horas ou 3 horas de distância. Você enfia 100, 200 pessoas, porque as salas começaram a ficar cada vez menores. Você coloca 100, 200 pessoas, Coca-Cola, pipoca, projeção. 2 horas depois você tira, limpa e coloca mais 200 pessoas, Coca-Cola, pipoca, projeção e assim sucessivamente. Que é muito parecido com uma linha de produção, pensa em fornada. O que a gente está querendo criar esse ano, por exemplo, que a gente vai fazer junto com um cinema de rua muito importante aqui de São Paulo, talvez o mais importante dos cinemas de rua aqui de São Paulo, é uma sala de cinema que remonte essas primeiras salas de cinema que eram circo. Então a gente vai vamos fazer uma sala de cinema chamada Drive-In, dentro do Belas Artes, que vai emular um drive-in da década de 50, então a gente vai substituir as poltronas do cinema por bancos traseiros de automóveis. Vamos colocar os conjuntos ópticos dos carros, ou seja, os faróis, os piscas, as luzes de freio nas laterais. Vamos colocar um trailer de comida atrás e vamos projetar o que a gente chama nessa indústria de rerun, que são filmes de sessão da tarde, por exemplo. Vamos trazer um exemplo de programação para cá. Acabou de estrear o novo filme do Tarantino, né? Então a gente projetaria o filme do Tarantino às 9h30, só que às 7h30, às 5h30, às 3h30, 1h30, que são as outras sessões de cinema, ou a gente faria uma semana de Tarantino dentro daquela sala, ou a gente projetaria filmes que serviram de inspiração para o Tarantino, para o cinema do Tarantino. Tudo isso com lanches, drinks, cerveja, hambúrgueres. Então, e a tela nunca apaga. A tela a gente mantém o projetor sempre ligado, porque entre um filme e outro a gente projeta curtas de animação, filmes de animação, videoclipes da década de 90, que passavam na MTV. Enfim, a gente mantém aquela sala de cinema sempre ligada e não trata o espectador como se ele fosse... Não quero usar gado, mas já usei. Mas a gente não usa ele como se ele estivesse numa linha industrial. A gente usa a sala de cinema como uma sala de convivência mesmo. Onde o uso do celular ou uma conversa não vai incomodar tanto quanto numa sala de cinema de cinéfilo. Ou quando você está vendo um filme que é uma estreia.
Então, é uma aposta que a gente vai fazer esse ano. O que eu quero dizer é que quando você tem uma pergunta legítima para responder, tudo vale a pena. Então, um negócio, ele não pode ser visto apenas como um negócio. Você tem que estar numa missão para exorcizar um problema de dentro de você. Outra coisa que você tem que fazer também, na minha opinião, tá? Tudo que eu estou falando são opiniões e são opiniões muito particulares voltadas para o meu próprio negócio. Uma outra coisa que você tem que fazer é colocar tudo de si dentro de um projeto. O que eu quero dizer com isso? Não acredita em público-alvo. Não existe público-alvo. O público-alvo é você e os seus e as pessoas que estão te ajudando no início do projeto. Esquece a ideia do público-alvo, esquece a ideia do business plan, esquece essas ideias. Você tem que colocar algo para fora que seja seu, que seja a sua maneira de ver o mundo. Você tem que se ver não como um artista, mas como alguma pessoa que vai se expressar através daquilo que você está produzindo. Às vezes você entra num lugar e você percebe que o lugar não tem alma. Quantas vezes você já falou isso? Ih, esse lugar não tem alma. Por quê? Porque ele não é uma solução que saiu de dentro de uma outra pessoa. Ele é uma solução meio mal ajambrada, meio que como uma franquia, ou como uma ideia que você já viu posta em prática mais de uma vez. Então ele não é um lugar que você tem vontade de frequentar. Agora, quando você entra num lugar que você consegue ver de uma determinada forma, transparecer a inteligência de uma pessoa, transparecer ao modo de ver o mundo de uma determinada pessoa, você se relaciona com o lugar. Quando você está produzindo algo, quando você está colocando para fora um produto, pode ser um pão de queijo, pode ser um restaurante, ou pode ser um app, não importa o que você for colocar para fora, não se esqueça disso, esse algo é um pedaço de você. Respeite o teu produto como se fosse uma pessoa. Ele é parte de si, ele é a tua maneira de ver o mundo, ele é uma expressão de mundo tua. Então, por favor, não se esqueça disso. Usa o teu produto para se expressar. Esquece o público-alvo. Você não precisa fazer nada para agradar ninguém. Aliás, se você não agradar algumas pessoas, tudo bem, porque nada que vale a pena mesmo é unânime. Então, faça e faça para você. Funcionou? Ótimo, que bom. Não funcionou? Pelo menos você se divertiu no processo, se divertiu fazendo alguma coisa que era sua, que você aprendeu alguma coisa através disso e não tentando se adequar a um teórico público-alvo que não existe, um público-alvo imaginário. Não existe gente da classe A, B, C, B+, A-, A+. Não existe isso. Isso é uma ficção científica barata. Assim como o business plan. Pensar que um business plan vai te dar uma ideia de futuro imediato, ou vai te dizer se você vai estar mais próximo ou não do risco, ou mais próximo ou não do sucesso, é completamente equivocado. O business plan não fala nada. Ele no máximo vai te fazer perder timing e energia que você poderia estar dispensando no produto. Se você tem uma ideia inovadora para resolver um problema legítimo, o que você está fazendo vai ser bem sucedido. Ponto. Não precisa se preocupar com nada além disso. Responda duas perguntas. Primeiro, você encontrou um problema que ninguém antes encontrou? Que ninguém antes resolveu? Se sim, ótimo. Você já tem um dos pressupostos. Se alguém já resolveu esse problema, então tente trabalhar com a pessoa que resolveu esse problema do melhor jeito que você conseguiu encontrar. Não tenta copiar ou não tenta trazer alguma coisa que foi feita à moda de... né? Usa esse produto ou essa coisa que você está montando para se expressar. Do contrário, vai trabalhar com quem já teve essa ideia antes. Não fica perdendo energia, ou dinheiro, ou tempo fazendo algo que já foi feito. Um segundo ponto é, se você encontrou um produto legítimo, a solução que você está dando é inovadora, perfeito. Então você tem as duas justificativas necessárias para colocar esse produto em pé. Tudo mais é besteira. Tá? Dinheiro você consegue com crowdfunding. Público você consegue com redes sociais. Colaboradores vão ser talvez os seus primeiros consumidores, aquelas pessoas que compartilharem da visão de mundo que você tem, o que você está expressando através do seu produto. Tudo mais é secundário. Você tem que pensar que hoje em dia a gente está vivendo numa era de ouro do empreendedorismo, porque há 5 anos, se você tivesse uma boa ideia ou se você inventasse alguma coisa,
Você ia ter que procurar um angel, um investidor, que provavelmente ia formatar o seu produto de acordo com a sua visão de mundo ou pensando num retorno financeiro mais rápido possível e que não necessariamente era a sua visão de mundo, então você ia ter que fazer concessões. Depois você ia ter que entrar ia ter que arriscar um determinado número de itens que você ia ter que produzir antes de testar o mercado, não ia ter tempo de refinar, você teria que gastar dinheiro com publicidade. Tudo isso que eu estou falando já foi resolvido. Você tem um Kickstarter, um Vaquinha, um Queremos, entre outras ferramentas de crowdfunding que vão servir para você montar o teu primeiro protótipo, colocar ali no teu vídeo, mais ou menos como eu estou fazendo agora. Se você quiser, você usa um computador para fazer um vídeo, você não precisa mais de uma ilha de edição, para explicar uma defesa de existência do teu projeto ou do teu produto, gravar um vídeo e colocar. E se por um acaso você não encontrar um financiamento para aquele teu produto, das duas uma. Ou você fez uma apresentação errada e ruim, ou aí você tem que chamar alguém para fazer uma apresentação por você, mas eu recomendo que seja você, porque afinal você que concebeu o produto. Ou você não tem pessoas, ou o problema que você achou que você tinha não era legítimo. Porque no final das contas, são poucos, antes de mais nada, são poucos os problemas legítimos que são resolvidos. E de repente você é um problema só seu e não é um problema de mais ninguém. Portanto, você não perdeu quase nada. Você perdeu um protótipo ou uma ideia e no final das contas você não perdeu nada. O primeiro dinheiro para construir o primeiro batch, para ter os primeiros clientes, vai vir pela própria ferramenta de crowdfunding. Depois você pode até usar o crowdsourcing. O que é isso? Você usar a primeira comunidade que você montou no Facebook ou nas redes sociais, quais sejam elas, para pedir para as pessoas refinarem o produto. O que você gostou, o que você não gostou. Eu, por exemplo, uso muito as redes sociais para refinar meus produtos. As primeiras críticas que eu recebo de um lugar são as mais importantes para mim, porque eu vou atacando elas, eu não tenho mais caixinha de sugestão dentro de um bar. Então eu tenho que ficar monitorando o tempo inteiro o Instagram, o Foursquare, o Facebook, para entrar e rapidamente atacar os problemas que foram apontados por essas redes sociais. Uma vez que eu fiz isso, eu estou refinando o produto, obviamente, desde que esses problemas apontados eu compartilhe e ache que os problemas apontados são mesmo justificáveis, são mesmo legítimos. Aí eu vou e refino o meu produto. Quer dizer, o processo de refinamento do produto, o produto nunca está acabado. Você vai acabar esse produto na medida em que os primeiros usuários dele se dispuserem a pagar, enfim, fizerem as críticas que você achar que são justificadas, de serem corrigidas. Então, um business plan, por exemplo, voltando ao assunto do business plan, para você escrever um bom business plan, você dependeria, sei lá, de 3 meses, talvez, para levantar todas as informações que uma planilha de business plan pediria para ser bem feita. Esses 3 meses são 3 meses que você já poderia ter lançado um determinado produto nesse modelo que eu estou te falando. Então, não se preocupa com business plan, não se preocupa com público-alvo, usa o produto como um produto que vai ser uma expressão de você mesmo no mundo. O que você tem que se preocupar? Primeiro, o problema é legítimo. Sim. A solução é inovadora. Sim. Quem são seus sócios? Não tenta fazer as coisas sozinho. Porque muitas vezes, primeiro que você divide o risco, e segundo que o caminho sozinho é muito árduo. É muito bom você ter gente que compartilhe de você. Você não vai estar certo o tempo inteiro. Mas o muito importante é você encontrar gente que tem expertises completamente diferentes dos seus. Então, quando você está desenvolvendo um produto, por exemplo, se você é um bom... se você sabe fazer um bom marketing, ou se você sabe conceber bem um produto, encontra alguém que saiba fazer operações e finanças. Saiba, leia, estude, saiba, se interesse por operações e finanças, porque no final das contas, o dinheiro nunca deve ser a primeira razão para você abrir um negócio, mas dinheiro não aceita desaforo, né? Dinheiro é rei. Então, você tem que estudar finanças. Sinto muito lhe informar isso. Se essa não é a tua área de interesse, então acho melhor você fazer outra coisa que não seja empreender. Você precisa estudar finanças. Nem que você tenha uma noção mínima de finanças.
se você, ainda que você tenha essa noção mínima, você vai encontrar alguém que complemente os teus atributos e que não seja exatamente que não tenha o mesmo expertise que o teu. Por quê? Porque, meu, se no final das contas, se vocês dois ou vocês três forem dar pitaco em todas as fases de desenvolvimento, não vai dar certo. Não vai dar certo porque em algum momento vocês vão conflitar, isso vai gerar desconfiança, isso vai gerar atrito, isso vai gerar desgaste e mais uma vez vocês vão perder mais tempo tentando manter a estrutura unida do que no cliente final ou no produto em si. Então, eu, por exemplo, hoje no Grupo Vegas eu tenho um sócio que cuida da parte de finanças e operações, um sócio que cuida da parte comercial e da parte de conteúdo, um sócio que cuida da parte de comunicação e parcialmente de marketing, eu cuido de novos projetos. Acabou. Eu não preciso de mais ninguém. Eu não preciso de mais nenhum sócio. Tenho todos os sócios que eu gostaria de ter, ou todos os sócios que eu preciso ter. E aí eu posso me focar só em novos projetos, o que faz com que a gente consiga abrir 3 ou 4 lugares por ano. Que antes eu conseguia abrir um a cada 2 anos, hoje eu consigo abrir 3 ou 4. Por quê? Porque eu estou cuidando só daquilo que eu sei cuidar, apesar de estar sobrevoando, né, todos os assuntos. Eu estou dando o melhor de mim naquilo que eu tenho expertise maior e eu estou plenamente confortável que meus sócios eles conseguem fazer o que eles fazem muito melhor do que eu conseguiria. Ninguém é bom em tudo, né? Então, encontre os sócios certos, perca tempo encontrando os primeiros colaboradores, aqueles que vão... Perca tempo ou invista seu tempo criando a visão de empresa que você quer, a visão de mundo que você quer. Tão importante quanto o produto é que esse produto, de uma determinada forma, seja cascateado e refletido dentro da operação de back-office que vai sustentá-la. Então, por exemplo, a gente lida com uma empresa de entretenimento aqui em São Paulo. O Grupo Vegas é uma empresa de entretenimento. Faz sentido eu ter hierarquia? Eu acredito que não faça sentido ter hierarquia. Faz sentido ter uma estrutura rígida de horário? Também não. Eu não acredito nisso. Faz sentido ter múltiplos reportes ou múltiplos chefes? Não. O que faz sentido para mim? Ter núcleos que vão se juntar para atacar um determinado problema e vão sair depois que o problema estiver resolvido e vão cuidar das suas funções cotidianas. Então, essa é a maneira como eu organizo minha empresa. Talvez tão inovadora quanto os produtos que a gente coloca no mundo, seja a minha forma de organizar o back-office das empresas que cuidam desses produtos. E tem funcionado até hoje. É meio anárquico, é um pouco como... É pouco ortodoxo quando você fala de negócios, mas até hoje tem funcionado muito bem. E eu tenho pessoas que o meu turnover é baixíssimo, o meu índice de reclamações trabalhistas é baixíssimo. Por quê? Porque eu dou liberdade e confio plenamente nas pessoas que estão trabalhando comigo. Então, invista seu tempo em encontrar as primeiras pessoas que trabalharem com você, que sejam do seu núcleo mais próximo de amizade, ou aquelas pessoas que você confia, ou que no final estudaram contigo, aquelas pessoas que formam, que compartilham da tua visão de mundo, são as pessoas que no final das contas vão construir a visão da tua empresa. Então aí sim você tem que investir como criador ou como empreendedor. Você tem que investir tempo em 2 coisas, no meu entender, especialmente no começo de uma empresa: em produto, em cliente final e em colaboradores. Só isso. Gasta tempo na internet, lendo tudo que escrevem a respeito daquilo que você criou, refinando esse produto continuamente e contratando bem. Do ponto de vista pessoal, se mantendo curioso o tempo inteiro. Então, por mais que você faça cursos que não dizem absolutamente nada a respeito do teu negócio, efetivamente, puta, meu, as soluções mais legais que eu já encontrei para os meus negócios, elas nunca vieram de, de, de literatura ou assunto direto relacionado a ele. Sei lá, por exemplo, a iluminação do Lions, que é uma iluminação que é meio em 3D, meio 8-bit, que na verdade a gente usa
um truque óptico onde um ponto de LED se reflete ao infinito, essa iluminação, por exemplo, veio de uma visita a um museu de ciências em Glasgow. Quando você vai viajar, muito dificilmente você pensa, puta, eu vou viajar e vou visitar o museu de ciências dentro dessa cidade. É uma coisa relativamente rara de se fazer. Mas eu sou muito curioso, acho que talvez seja o meu... E eu me ferro bastante por isso, mas eu sou muito feliz do jeito como eu sou, então tá tudo certo. Mas eu sou muito curioso com relação a tudo. Tudo que eu não conheço me deixa um pouco inibido. Eu fico com raiva de mim mesmo. Porra, como que eu nunca ouvi falar disso? Como que eu nunca corri atrás disso? Eu fico me maravilhando o tempo inteiro com o mundo. Eu acho muito legal não saber das coisas. Eu acho mais legal não saber das coisas do que saber. Porque tem um campo vasto de coisas para aprender ainda. Então, vai estudar, sei lá, ciências da religião, se for o caso. Vai estudar antropologia. Vai fazer um curso de história da arte. Vai refinar teu olhar. Vai estetizar o teu jeito, a tua vida. Vai refinar, vai calejar o seu olhar. Acho que a coisa mais importante que um criador, que um empreendedor tem que manter o tempo inteiro. Porque essa inteligência associativa que existe hoje, como a informação está em todos os lugares ao mesmo tempo, você vai ver algo num campo completamente diferente do seu e esse algo você vai trazer para dentro do seu negócio. Nessa relação de trazer algo exógeno para dentro de um negócio é que se cria inovação. Então, eu não acredito em ninguém que trabalhe com criação, e um empreendedor é um criador, não necessariamente um artista, mas um criador. Eu não acredito que ninguém, não conheço nenhum criador que não fique refinando o olhar o tempo inteiro, que não fique curioso que não seja um bom viajante, que não tenha um pouco de tempo para o seu ócio, que não cuide do próprio corpo e que não cuide da mente, consequentemente, porque o corpo e a mente são interligados, que não leia, que não frequente exposições, que não faça cursos. Você tem que dedicar um tempo para continuar aprendendo daqui até o final da tua vida. Teu cérebro é a coisa mais importante que você tem. Então, o empreendedor, no final das contas, é um cérebro em produção o tempo inteiro. Caleje o teu olhar, se mantenha curioso, se mantenha com o espírito vivo. Não se preocupe com... Saiba que você vai errar, saiba que as pessoas vão falar mal de você necessariamente em algum momento. Cague e ande para a opinião alheia, que eu acho que no decorrer desse processo você vai necessariamente fazer inimigos e você vai criar pontos de atrito e tudo bem. Saiba que em algum momento você vai perder seus sócios e você vai ganhar outros. Você vai quebrar. Sinto lhe informar, mas você vai quebrar. Em algum momento você vai quebrar. Eu sou super bem sucedido sob todos os aspectos e nesses 10 anos de jornada eu quebrei 2 vezes, quase a terceira no final do ano passado. Então quebrar faz parte da vida do empresário e do empreendedor aqui no Brasil. Você vai quebrar. Se você tiver o dinheiro como única meta, você vai ser extremamente feliz. Se você tem um projeto que você julga que é quase uma missão, que essa sim é a tua meta principal, o fato de você quebrar é só dinheiro. Pode te trazer alguns dissabores no começo, mas tudo bem. A solução que eu dei para isso foi ter uma vida extremamente austera. Eu não dependo de muito dinheiro para viver. Eu tenho uma vida super boa, mas eu não dependo de muito dinheiro para mantê-la do jeito como eu tenho hoje. Então, para eu não ter que ficar dependente de coisas e de dinheiro, eu não subi muito o meu padrão de vida. Eu não viajo de executiva, eu não tenho um aluguel astronômico, eu não tenho carro importado, nem me importo com dirigir. Eu tenho, sei lá, tenho uma vida de elite ou de classe média alta, mas no final das contas, nada de ostentação, nada de comprar marca. Por quê? Porque eu sou humildão? Não, porque eu não quero criar um estilo de vida tal que dependa de um fluxo de dinheiro constante, porque senão eu vou começar a ficar viciado em coisas e daqui a pouco eu vou fazer coisas por dinheiro porque eu tenho que sustentar ou tenho que manter o nível de vida que eu criei para mim. E acho que as coisas acabam te viciando. Então eu sou muito mais a fim de ter experiências do que ter coisas hoje em dia, e as coisas que eu tenho elas são poucas, boas, e é com isso que eu sou feliz. Eu sou muito mais feliz com os projetos e com as consequências dos projetos que eu monto do que acumulando coisas no plano pessoal. E você tem que ter
um pouco esse espírito. Eu acho que para você ser empreendedor hoje no Brasil, você tem que ter um espírito de ter uma missão para cumprir e ter uma solução, porque você encontrou um problema que nunca ninguém encontrou e que você acredita que a solução que você tem é a melhor solução do mundo. E você tem, o último conselho que eu vou te dar é que você sempre olhe para o futuro. Nunca se veja como você está naquele momento, porque essa coisa de futuro, passado, elas são abstrações, né? A gente tende a nostalgia, que é uma coisa que eu odeio, ou o próprio futuro, eles tendem a ser espaços ou tempos romantizados, né? A gente sempre acha que o passado foi melhor e a gente tem sempre uma esperança de que o futuro será melhor. Enquanto que o presente é o lugar onde os dissabores acontecem. Mas passado, presente e futuro, pelo menos no plano da consciência humana, eles não existem. Existe só presente e memória que no final das contas acaba deturpando o passado que você viveu. Então se preocupa em fazer o melhor no presente, que o futuro vai estar garantido de alguma forma. O futuro é parido e gestado no presente, não é uma coisa que acontece, é uma coisa que você produz. Ele não está no campo do céu, não está no campo do Criador, não está escrito nas estrelas, ele não está em nenhum organismo fora de você, ele é você. Então, se preocupa sempre com o teu futuro. Tem um plano B, um plano C. Se preocupe com aquilo que você vai fazer daqui a 2 anos. Pensa na evolução do seu negócio. Pensa como você vai expandir. Saiba a hora de parar. É tão importante quanto a hora de começar a parar. E eu acho que se você seguir essas recomendações que eu dei aqui, que são fruto de muitos erros que eu cometi na última mais de uma década que eu estou empreendendo, talvez você não cometa os mesmos erros que eu cometi, que nunca são erros. Às vezes você tem a impressão de que você está cometendo um erro, mas no final das contas, com o devido distanciamento histórico, você percebe que aquele erro te abriu uma outra porta, ou por conta daquele erro você seguiu um outro caminho, que aí você foi bem sucedido. São acidentes de percurso que acontecem o tempo inteiro na vida de um empreendedor. Então, se você talvez seguir essas recomendações ou essas dicas que eu estou te dando aqui, talvez você tenha a sorte não de ser bem sucedido, mas de ser feliz apesar dos dissabores que a vida de um empreendedor te traz. Bom, acho que grosso modo era isso que eu queria passar. Eu sintetizei muito o que eu tinha para te dizer, mas é isso. Te desejo toda a sorte do mundo e a coisa que eu mais quero é que você encontre o seu problema para resolver. Tá bom? Até mais e até um dia.